no seu jornal. Justiça só permite a Lula ver o irmão Vavá depois que ele foi enterrado. Polícia Federal nega pedido garantido em lei para que ex-presidente Lula acompanhasse o enterro do irmão mais velho. Para permanecer em São Caetano, a General Motors quer mexer nos direitos dos trabalhadores. Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos voltam a Brasília para mais uma reunião com o governo federal. O objetivo é uma última tentativa de impedir a venda da Embraer para a gigante norte-americana Boeing. A Justiça impediu que o ex-presidente Lula, preso político desde abril de 2018, se despedisse de seu irmão Vavá, que faleceu no início da tarde de ontem, vítima de um câncer. Primeiro, a Justiça do Paraná e a Polícia Federal alegaram que não seria possível levar Lula até o velório por falta de helicóptero. Depois, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, permitiu que Lula viesse a São Paulo se despedir do irmão. Só que a decisão do ministro Toffoli veio quando o corpo de Vavá estava sendo enterrado. O repórter Leandro Chaves acompanhou o velório e o enterro. Genival Inácio da Silva, o Vavá, tinha 79 anos e era o irmão mais velho do ex-presidente Lula. Ele lutava contra um câncer no pulmão e faleceu no início da tarde de ontem, em decorrência das complicações causadas pela doença. Hoje, ao longo de toda a manhã, familiares, amigos e lideranças políticas compareceram ao cemitério Pauliceia, em São Bernardo do Campo, onde o corpo foi velado. Edson Inácio Marinho da Silva, filho de Vavá, falou da preocupação do pai com os acontecimentos políticos no Brasil e relatou uma conversa dele com o irmão Lula. Ele andava muito preocupado, a ponto dele dizer para o Lula em um momento: calma, você precisa ter calma para que as coisas se resolvam. Vamos ter que ter calma, não adianta. Então, o sentimento de angústia dele era um sentimento muito grande. O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, pediu autorização à Justiça para que o ex-presidente pudesse acompanhar o velório e o enterro do irmão em São Bernardo do Campo. Este tipo de saída está prevista na Lei de Execução Penal. A Polícia Federal havia negado o pedido, alegando falta de segurança e tempo hábil, já que todos os helicópteros disponíveis estão em operação em Brumadinho. A indecisão se estendeu ao longo de toda a manhã. O Partido dos Trabalhadores se dispôs a pagar as despesas de locomoção do presidente Lula. O avião, as despesas de locomoção dos agentes, para não dizerem que nós estávamos gastando dinheiro com o erário público. Íamos juntar recursos do PT, da nossa bancada, para fazer com que Lula viesse no enterro do Vavá. Então, a justificativa ela é muito rasa, sem consistência. Nós estamos esperando uma explicação do ministro Sérgio Moro a respeito dessa negativa e da declaração de incompetência da Polícia Federal de trazer o Lula até o enterro do Vavá. O direito ao luto é um direito previsto em lei. Todas as pessoas têm direito ao luto, inclusive uma pessoa que está na condição que o Lula está. Então, é uma dupla injustiça. Nem devia estar preso, mas estando na situação que está, teria todo o direito de vir aqui velar o corpo do seu irmão. E foi impossibilitado por razões realmente incompreensíveis. Somente por volta de 1h da tarde, quando o corpo de Vavá já era enterrado, o presidente de plantão do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, autorizou o ex-presidente Lula a deixar a prisão para se encontrar com familiares em uma unidade militar em São Bernardo do Campo. Lula decidiu então não viajar para São Paulo. Parece brincadeira, fica um jogo de empurra-empurra. E às 13 horas, no horário do sepultamento do irmão dele, vem uma decisão favorável a ele poder vir. Eu acho que não é nem ele poder vir, parece que tem que se encontrar num determinado lugar. Sabe, para mim isso não tem explicação, não tem lógica. Não tem lógica na lei, na justiça, não tem lógica. É um jogo político dado.
A lama que a Vale derrubou em Brumadinho parece ter soterrado parte do judiciário brasileiro, observa o comentarista político João Caires. Para ele, é triste a notícia de que o ex-presidente Lula teve negado o direito de se despedir do irmão Vavá, sepultado hoje em São Bernardo do Campo. O que a gente percebe é isso é um não cumprimento da lei, porque o Código de Execução Penal, no seu artigo 120, prevê isso. Inclusive, pouco mais de um mês, o presidente Lula pediu para poder ir ao enterro do seu amigo de longa data, Sigmarinha Seixas. E o juiz de plantão alegou que, pelo Código de Execução Penal, o presidente Lula não poderia ir, porque no Código está escrito que só pode atender a irmãos, pais, familiares próximos, não o caso de amigos. E a gente percebe, eu quero falar com você, gostando ou não do presidente Lula, que é uma questão de justiça, de 2 pesos e 2 medidas. O presidente Lula já teve contra ele uma condução coercitiva. Ele nem sequer foi intimado a depor. E a Polícia Federal esteve lá de madrugada na sua casa, avisaram as redes de televisão, vasculharam sua casa inteira, não encontraram nada. Um verdadeiro exército armado, com carros, polícia e tudo mais. E tivemos agora o caso Queiroz, que desde dezembro não comparece ao Ministério Público para depor. Já foi inclusive dar entrevista em televisão, mas não depõe. Já foi intimado mais de 4 vezes. Nem por isso vimos aí uma condução coercitiva como sofreu o presidente Lula. O presidente Lula teve uma prisão em tempo recorde, foi julgado em 6 meses, enquanto que a Vale do Rio Doce e a Samarco, que cometeram um crime ambiental em Mariana, continua lá parado o processo há 3 anos. Foi banido das eleições. O presidente Lula não pôde disputar as eleições, enquanto nós tivemos vários candidatos aí com processos similares ao presidente Lula disputar a eleição. Sim, alguns foram eleitos e vão ser deputados, senadores e tudo mais, mas a lei está sendo assim. Há outros casos interessantes, por exemplo, hoje tivemos a notícia que um tal de doutor Bumbum foi liberado por unanimidade por desembargadores no Rio de Janeiro. Tem sobre ele a acusação de aplicar derivados de acrílico em sua paciente e ela veio a falecer, ou seja, um assassino solto. Temos o caso da Suzane Richthofen, que tramou a morte dos seus pais, teve indulto no Dia das Mães. O caso Nardoni, Ana Jatobá, ela também teve o seu indulto concedido. O presidente Lula, nada é concedido. Então fica cada vez mais claro que isso é uma perseguição, que o presidente Lula não é preso comum, ele é um preso político, e isso ficou bem claro no dia de hoje. O ministro Toffoli, que é um absurdo, o STF tem que cuidar disso, a lei é tão clara, qualquer juiz de primeira instância podia conceder isso. Concedeu, faltando poucos minutos para o irmão do presidente Lula ser enterrado. Na verdade, já estava sendo enterrado. Ele quis cometer até um ato contra a fé cristã. Você não desenterra o morto para depois velar. Ele já foi velado. Um absurdo. Ou seja, não se respeita nem a fé das pessoas. Lamentável. Espero que a população cada dia mais tome consciência do que está acontecendo com o presidente Lula. Porque se eles fazem isso com o ex-presidente da República, que foi eleito, reeleito, saiu com mais de 80% de aprovação, imagine nós, cidadãos comuns. Ainda nesta edição do seu jornal, você vai ver a repercussão dessas decisões da Justiça. Em Brasília, representantes de trabalhadores da Embraer se reuniram com o governo federal em uma última tentativa de impedir a venda da empresa para a Boeing. O acordo que libera o negócio foi assinado na quinta-feira passada. A reportagem é de Welson Kalinowski. O encontro dos representantes dos trabalhadores da Embraer de São José dos Campos foi com um funcionário de carreira do Itamaraty, Miguel Franco, que falou por uma secretaria recém-criada pelo governo Bolsonaro, uma pasta específica para dialogar com movimentos sociais organizados e também com sindicatos. O presidente dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos explicou a preocupação da categoria com a venda da empresa brasileira para a gigante norte-americana Boeing. E da forma como está essa transação comercial, a Boeing tendo 80% do controle e daqui 5 anos podendo comprar os 20% pertencente à Embraer, nós achamos que os empregos no Brasil estão ameaçados.
Porque que compromisso social que a norte-americana Boeing tem conosco? Então nós achamos que o novo avião a ser produzido, os novos projetos, vão ser fabricados nos Estados Unidos e vai haver uma transferência dos empregos daqui para lá. O segundo debate é referente à soberania nacional. Nós achamos que é um crime lesa pátria, da forma como está sendo constituída, porque a Embraer foi uma empresa estatal. Inclusive a Embraer, depois de privatizada em 1994, ganhou muito mais dinheiro público do que quando era estatal. Também foram apresentadas provas de que a venda, já aprovada pelo Conselho da Embraer, não segue o modelo de negócio apresentado ao governo federal, que tinha o poder de veto garantido por uma ação da empresa, a chamada Golden Share, mas que preferiu não utilizar. Todas as preocupações do sindicato estão confirmadas agora num documento que foi divulgado para a Assembleia de Acionistas, que vai acontecer no dia 26 de fevereiro. Não é definitivamente uma união de empresas para desenvolver um negócio comum. Na verdade, é a aquisição da parte comercial da Embraer pela Boeing. Isso está claro no documento, inclusive remetendo à legislação do estado de Nova York. Nós temos uma lei no Brasil, a lei das SA, e essa lei está sendo descumprida flagrantemente. E aí no documento se fala que, se tiver alguma pendência judicial, tudo isso vai ser resolvido nos Estados Unidos. Para ter uma venda de ativos da Embraer, precisaria ter uma perícia. Imagina que os 5 bilhões que estão sendo estimados é o faturamento de um ano da Embraer. Todo o assunto tratado na reunião ficou documentado para que o sindicato possa utilizá-los em ações que já estão na justiça para tentar impedir ou mesmo cancelar a venda da Embraer. Hoje nós protocolamos mais um documento direcionado ao Jair Bolsonaro, deixando bem claro essa questão dos empregos. Porque, na nossa opinião, dentro de 5, 7 anos ou até num espaço menor, os empregos vão estar ameaçados. E, nesse sentido, nós queremos ter esse protocolo para, no futuro, mostrar para os trabalhadores e mostrar para a sociedade que o posicionamento do nosso sindicato estava correto. A General Motors, na onda da reforma trabalhista e precarização dos direitos dos trabalhadores, tem ameaçado deixar a América do Sul caso uma série de exigências não sejam atendidas. No Brasil, a empresa atua nas cidades paulistas de São Caetano do Sul e São José dos Campos e em Gravataí, no Rio Grande do Sul. A justificativa seria uma reestruturação produtiva da GM. Mas, ao que parece, o preço desta medida recai somente sobre os trabalhadores. Veja na reportagem de Michele Gomes. Para permanecer na cidade, a General Motors propõe retirar direitos dos trabalhadores. A empresa quer reduzir o piso salarial de R$ 1.800 para R$ 1.600, aumentar a jornada de trabalho de 40 para 44 horas semanais, tirar o ônibus fretado e alterar o plano médico para novos funcionários. O sindicato alega que não há motivos para negociar essas questões agora, já que é um acordo de trabalho em vigência. Não podemos estar quebrando esse acordo até com respeito aos próprios trabalhadores. Tem outros itens que está contemplado na reforma trabalhista que nós temos que também ter muito cuidado para não confirmar ou então não patentear a reforma trabalhista que foi colocada de goela abaixo aí contra os trabalhadores. Nós temos que ter a maior precaução possível para tentar buscar uma situação que não traga perda direta para os trabalhadores ou conquistas que foram obtidas ao longo dos anos e agora querem tirar simplesmente com a canetada. A empresa também quer se adequar à reforma trabalhista e exige novas modalidades de contratação, como o contrato intermitente, onde o trabalhador recebe por horas trabalhadas, e o contrato em regime parcial, onde o trabalhador pode trabalhar até 25 horas semanais. Eles estão querendo impor algumas situações, nós temos que tomar muito cuidado. Eu até falei com muita propriedade, contrato por prazo parcial. Eu falei, hoje nós estamos numa situação que talvez isso daí venha se normalizar. Mas quem vai ditar essa questão de contrato intermitente, contrato por prazo parcial, vai ser o mercado. A GM também alega que após perdas nos últimos 3 anos, novos investimentos no país dependem de um doloroso plano para voltar a lucrar.
Em entrevista por Skype, o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Marco Antônio Rocha, alerta que essa estratégia de retirar direitos trabalhistas não traz ganhos sociais e ainda compromete o mercado a longo prazo. Você vai pagando piores salários, oferecendo as piores condições de trabalho, maior incerteza do ponto de vista da manutenção do emprego, e com isso você também vai depreciando completamente o seu mercado interno. Do ponto de vista que você passa a ter um mercado interno também muito pouco dinâmico e, no final das contas, também muito pouco interessante a empresa se manter nele no longo prazo. O professor destaca que a empresa passa por um processo de reestruturação global, mas ele acredita que o risco da saída da GM do Brasil seja pequeno diante da importância do mercado brasileiro para a multinacional. O que levanta assim, sérias dúvidas a respeito da capacidade, se é realmente verossímil, a disposição da empresa em abandonar esse mercado. Isso não seria muito mais um blefe do que uma aposta realmente na empresa. A segurança básica para a manutenção e funcionamento das barragens no país conta com apenas 35 fiscais em todo o território nacional. A Agência Nacional de Mineração dispõe desses profissionais para atuar nas 790 barragens de rejeitos de minérios em todo o Brasil. Ainda de acordo com a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, os 35 fiscais não trabalham exclusivamente com barragens de rejeitos. Há outras atividades relacionadas à mineração, como fiscalização de minas e pesquisa mineral. Assim como ocorreu em Mariana, o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, enterrou a economia da cidade. No comércio, muitas lojas estão fechadas. De acordo com os lojistas, o movimento caiu mais de 90% e as demissões já começaram. A reportagem é da Rede Minas. Há tempo para ler as manchetes e as notícias não são boas. Calçadas vazias, lojas sem clientes, funcionários desolados. O comércio em Brumadinho vive o luto e busca alternativas para sobreviver. Eu estive com o Júnior, que é o prefeito lá da cidade de Mariana, e ele já relatava para a gente para já se preparar, porque realmente a gente tem essa referência de Mariana, porque há 3 anos atrás Mariana sofreu com isso e a gente não imaginava que com tão pouco tempo nossa cidade ia passar por isso, e ele já deixou bem claro para a gente que realmente a queda no comércio é muito grande. A gente tem vários amigos, vários parentes, né? Esse momento é um momento difícil, porque a gente tem pessoas próximas, a gente tem loja que está fechada porque tem parentes lá, tem funcionários que não conseguem trabalhar, porque realmente a situação é complicada. A gente se emociona um pouco porque a cidade realmente passa por um momento muito difícil. Matheus toca o negócio da família com medo do futuro. O movimento caiu 95% na loja dele e o empresário teve que dispensar funcionários. Dispensamos 2 funcionários, o qual demos férias para um e o outro dispensamos já justamente quando o movimento, né, que a tendência é piorar, né? Muitas lojas não funcionam desde a tragédia na sexta-feira e quem abriu viu pouco movimento. A perda de amigos, de parentes, impacta duramente na essência do comércio, o relacionamento. Mais do que clientes, os lojistas perderam a convivência. Graziele foi hoje à loja, mas as vendas estão suspensas. A ideia é abrir nesta quarta, se houver força para pensar além da tragédia. É muita pessoa que a gente conhece, que está lá no meio. Hoje a gente descobriu que tem amigos nossos que foram encontrados corpo e com um menino pequeno. Nossa, toda hora a gente vê uma mensagem, uma foto dos clientes nossos que a gente atendeu aqui na sexta, que a gente atendeu na quinta, que tivemos contato por último. Então, assim, é muito triste. A tragédia em Brumadinho também gerou repercussão em sindicatos internacionais. Na Suíça, lideranças da Industrial realizaram protesto hoje em frente ao escritório da Vale no país. A entidade é uma das maiores centrais sindicais do mundo. O secretário-geral, Walter Sanches, discursou e pediu providências imediatas em relação às vítimas, além de mais segurança e fiscalização nas barragens. Daqui a pouco, por que Lula disse não? A gente volta já.
Olá, pessoal, uma excelente noite a todos que nos acompanham através das redes sociais e vamos aos comentários. Eu começo lendo da Dalva Oliveira Santos. Precisamos nos mobilizar com organização e convicção. A Cida Lima, se não conseguirmos tirar Lula de seu cárcere político, nossa democracia virá a óbito. É muita injustiça com uma única pessoa. Hashtag Lula livre. E a Maria Lopes Pinheiro, Iguatu, Ceará. Sinceramente, não dá para assistir friamente às posições dessa justiça brasileira. Muito preocupante. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. A Unisol, Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil, e o Movimento Nacional da População de Rua elaboraram um relatório denunciando as violações de direitos da população em situação de rua na capital paulista. O documento foi apresentado hoje durante o segundo dia do 5º Congresso Nacional da Unisol Brasil, em São Paulo. A reportagem é de Jomiak. Renato Sanches se separou da família e está há 10 anos em situação de rua. Para ele, a violência em São Paulo assusta. Principalmente da Guarda Municipal, né? Que eles chegam com agressão, com truculência, a gente vive coagido, a gente vive sempre com medo, porque eles chegam chamando todo mundo já de vagabundo, não sabe se a pessoa tem família, se trabalha, tá? De sujos. Vindo do Rio Grande do Sul, Robson sofreu sequestro relâmpago e perdeu todas as economias. Viveu 6 anos na rua e há 10 anos conseguiu sair, mas continua ajudando quem precisa, vítimas das violações de direitos humanos. Nós não temos um local para a população de rua tomar um banho, então são vários fatores de saúde que não tem, eles não têm uma água potável para tomar. Outro fator que agrava a questão da população de rua é o chamado zeladoria urbana, onde vem o RAPA, junto com a GCM, levar as pouca ou quase nada que ele tem. Todos esses problemas apontados estão no relatório Mais Direitos para a População em Situação de Rua, elaborado pela Unisol, Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, e pelo Movimento Nacional da População em Situação de Rua. A advogada Kelsine, responsável pelo documento, afirma que a moradia hoje é um item fundamental para essas pessoas. Eles acreditam que hoje, você não tem que entrar pelo sistema da assistência para garantir todos os seus direitos, né? Você tem que ter acesso primeiro à moradia como uma porta de entrada para outros direitos. Então, a gente acredita que o relatório sirva como um retrato do que é esse discurso na rua, do que são essas violações e que isso possa ajudar a gente a pressionar e orientar por políticas públicas que atendam mais a população em situação de rua. A empresa, para registrar o funcionário, o trabalhador, ela precisa de um comprovante de residência. Então, esse viés da moradia tem ganhado muito espaço nesse debate da população de rua. A gente vem lutando já desde 2013 em São Paulo na construção de uma proposta da entrega de uma habitação para a população em situação de rua, e a gente conseguiu agora, isso já está em decreto, diário oficial, né, contemplar a população em situação de rua num projeto de habitação, moradia social, o Asdrubal do Nascimento. Ele se apresenta como um marco de divisores de água, de uma velha política, né, preconceituosa, excludente, para uma nova política de inclusão e acessibilidade à moradia. Hoje as entidades entregaram o relatório para o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana e para o Conselho Nacional de Direitos Humanos.
A gente tem uma comissão permanente de população de rua. Então vai ser imediatamente encaminhado para lá e também vamos encaminhar para a Defensoria Pública da União, que tem um trabalho com esse setor, e para a Procuradoria Federal do Direito do Cidadão do Ministério Público Federal. Primeiramente, nós vamos reforçar, que está colocado aqui, que as políticas públicas para a população de rua têm um imperativo, que é moradia primeiro. E combinar as estratégias de garantia do direito à moradia com estratégias de inclusão produtiva e geração de trabalho e renda. A Justiça de São Paulo absolveu a coordenadora da Frente de Luta por Moradia, Carmen Silva. Ela havia sido acusada de extorsão quando liderava a ocupação do antigo Hotel Cambridge. E para falar sobre a sua absolvição e a falta de moradia em São Paulo, eu converso com a Carmen Silva. Boa noite, Carmen. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no seu jornal. Obrigada. Carmen, depois de tanta perseguição, como foi receber essa informação da sua absolvição? Olha, eu estava em uma reunião na PIOSP, tratando junto com o MAB e outras entidades, tratando sobre a questão de Brumadinho, quando no meio da reunião recebo. Te confesso que fiquei num estado litigioso. Para mim foi assim, é uma notícia que mexe muito, faz lembrar o início de tudo, 3 anos atrás. E te confesso que até hoje eu estou assim meio que em órbita, né? Atordoada. Anestesiada ainda sobre ter recebido essa informação. E Carmen, você acredita que a decisão da Justiça, ela tenha, no caso, na questão da vitória, para mostrar que o movimento ele é criminalizado por sua luta contra a favor da moradia? Olha, essa decisão da Justiça, ela vem sim de encontro à questão da criminalização, porque se você lê a sentença inteira, que são 100 páginas, ela vai refletindo que o juiz ele fez uma leitura geral de todo o processo, né? E a decisão que ele tomou foi uma decisão baseada em provas concretas. Na verdade, não tiveram, né? Tanto que quem acusou não tinha provas. E assim, no momento em que quem recebeu essas acusações, ali mesmo já viam que eram coisas infundadas, né? Até mesmo fantasiosas. Parece que a pessoa via muito filme de ação, né? De Hollywood, um carro preto que me parou na rua e colocou, filme de gangster, né? Sua família sofreu ameaças, Sim, né, Carmen? a minha família sofreu ameaça de morte, aonde eu tinha que entregar o Cambridge para pessoas desse grupo que tinham uma outra intenção de ter um outro tipo de organização dentro do prédio. E como nós não iríamos ceder, porque a luta pela moradia é uma luta digna, para pessoas que realmente têm a necessidade e têm um comportamento de cidadão, porque não se pode também pensar que direito é assistencialista. Então, pessoas que querem moradia de graça, que acha que direito tem que ser tudo dado, do me dá, o direito do me dá não existe dentro da Constituição, tudo tem seu ônus. Direito vem aquecido de deveres também, né? Carmen, como que funciona uma ocupação? Tira exemplo aí no caso do Hotel Cambridge. Olha, a ocupação, quando a gente fala de movimentos organizados, é um movimento totalmente institucionalizado e legal, né? Tem que pagar seus impostos, tem que estar habilitado, porque existe um marco. O movimento Moradia Organizado tem um marco. Esse marco está no ponto de controle dentro do Conselho Nacional, né, dentro do Ministério da Cidade, na própria instância municipal e estadual. E são diretrizes que o movimento, ao contrário do que nos acusa, nós não somos vândalos, reivindicando nada sem propósito. Tudo que nós reivindicamos está dentro da lei. Então, os movimentos sociais nada mais é do que um condutor, né, dos direitos de quem tem seus direitos negados e de uma elementar discussão com os 3 níveis de governo para que esses direitos que são fundamentais venham ser de fato constituídos, né? Porque lei a gente já tem demais. As ocupações, quando a gente faz uma ocupação, a gente faz para 2 segmentos. Primeiro, pela necessidade. Segundo, para denunciar a falta de política efetiva. E a ocupação, ela é provisória. Esse provisório pode demorar 1 minuto, como pode ser de anos, né? Só que, dentro dessa ocupação,
nós temos que ter uma tratativa de ordem e não de desordem. Então, uma ocupação de um movimento organizado, ele tem que ter diretrizes de segurança. Tanto que no caso do Wilton Paes, foi toda essa devassa com os movimentos sociais, depois teve as vistorias, e se os movimentos não fossem organizados, nós já estávamos com mais de 4.000 famílias no meio da rua, né? Então, um prédio, por ser de uma ocupação, ele tem que estar muito mais organizado do que um próprio condomínio comum, aí privado, né? Então, a administração e a gestão, ela é feita pela entidade organizadora, e essa gestão também tem um papel de ressocializar essas famílias, né? As pessoas. Porque as pessoas que vêm até o movimento, ela não vem porque ela está cheia de dinheiro, que ela está num bom emprego, que ela tem moradia, ela tem carro, tem isso, tem aquilo. Que existe uma necessidade. Ela vem porque vem de uma necessidade, ela vem de uma área de risco, ela vem de um despejo, ela vem de uma situação que a deixa lá embaixo. Então, o papel do movimento é ressocializar e fazer com que essa pessoa, nessa organização, ela seja como se fala, instruída a financiar uma casa. Mesmo que seja uma casa social, popular, não é de graça. Governo federal, nenhum governo federal, qualquer instância de governo, dá nada de graça. Inclusive, dinheiro público é controlado por um tribunal de contas, né? Agora mesmo o Cambridge vai entrar pela reforma, programa Minha Casa Minha Vida, nós já conseguimos. A primeira parcela, os 4% do valor da obra já chegou, nós já estamos efetivando o canteiro de obra, né? Já estamos em todo vapor de obra. Que bacana. Então, esse é o nosso intuito, é conduzir uma família trabalhadora de menor renda a financiar a sua própria moradia digna, porém é financiado, né? Mesmo que seja social, as diretrizes de banco. Perfeito. Carmen, obrigado, viu, pela sua participação. Parabéns aí por essa conquista e também pelo trabalho. Tá, eu que agradeço sempre a oportunidade da TVT e a oportunidade de estar falando sobre esse processo. E aqueles que estão assistindo e quiserem qualquer esclarecimento, me procurem, tá? Estou disposta e tenho a sentença também para todos lerem. Perfeito. Obrigada, Carmen. Nada. Veja agora outras notícias que foram destaque nesta quarta-feira. O consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, impede a entrada da relatora especial da ONU que investiga o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi. De acordo com o governo saudita, a relatora da ONU, Agnes Callamard, não apresentou a tempo pedido de permissão para entrar no prédio. Agnes foi até o consulado, onde Khashoggi foi assassinado e esquartejado em outubro. O governo dos Estados Unidos começa a deportar para o México migrantes que pediram refúgio. Solicitantes não poderão mais esperar decisão sobre seus pedidos de asilo em território americano. México diz não concordar com a medida unilateral, mas consentiu a medida por razões humanitárias e de maneira temporária. O Parlamento britânico rejeita a possibilidade de saída da União Europeia sem acordo. Por 317 a 301 votos, o Parlamento britânico deu mandato à primeira-ministra Theresa May para renegociar o acordo do Brexit com a União Europeia, em especial a cláusula que evita a volta de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República de Irlanda. Poluição obriga Bangkok a fechar mais de 400 escolas. A ordem de fechamento tem efeito imediato e deve se estender até sexta-feira. A capital tailandesa está há dias coberta por um espesso nevoeiro tóxico. Bangkok é considerada hoje a cidade mais poluída do mundo. Estados Unidos se preparam para a onda de frio histórica nos próximos dias em décadas. Estas condições extremas, causadas por uma massa de ar gelado conhecido como vórtice polar, podem fazer a temperatura chegar a menos de 53 graus negativos. Em cidades do centro-oeste do país, onde as temperaturas chegaram a menos 18 graus, foram abertos abrigos para as pessoas se aquecerem. Centenas de escolas foram fechadas. Um grande ato contra o desmonte do polo de Camaçari foi realizado hoje em frente à fábrica de fertilizantes nitrogenados da Bahia, a Fafem. Os manifestantes chamam a atenção para as consequências desastrosas do fechamento da Fafem da Bahia, já anunciado pela Petrobras para amanhã, o que afetará profundamente muitas empresas do polo que utilizam os produtos da fábrica como matéria-prima. A decisão de fechar a empresa, anunciada pela Petrobras em março de 2018, foi adiada por diversas vezes devido à ação do Sindipetro Bahia.
Hoje nós estamos paralisando aqui o polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, todos em defesa da fábrica Fafem. A fábrica Fafem fabrica fertilizantes, amônia, ureia, e nós não podemos deixar que essa fábrica semente do polo de Camaçari, que deu origem a todas as outras fábricas, feche e leve consigo mais de 3.000 postos de trabalho diretos e indiretos. O fechamento da Fafem é parte de um processo de desindustrialização pensado politicamente para tornar o Brasil um exportador de commodities e enfraquecer a indústria nacional. Não tem qualquer caráter econômico. A cadeia ela é lucrativa e afeta muitas empresas. Só para pensarmos uma cadeia, a Fafem produz amônia, vai faltar amônia para oxiteno. Se faltar amônia para oxiteno, oxiteno para. Vai faltar DEA para Monsanto. Se a Monsanto para, a Carbonol para, porque vem de matéria-prima para Monsanto. E assim sucessivamente. A Fafem é uma fornecedora de matéria-prima. E essa decisão do atual governo de fechar a Fafem é uma decisão política para enfraquecer a indústria nacional. É uma decisão que nos torna refém do capital internacional. Vão ser 700 novos desempregados no contingente de um país que já tem 13 milhões de desempregados. O governo quer fechar as 2 fábricas de fertilizantes nitrogenados que tem aqui em Laranjeiras de Sergipe. Isso vai afetar, além do desemprego, o alimento do trabalhador. Vai ficar muito mais caro, porque esses fertilizantes terão que ser importados ao deixar de ser produzido no Brasil, e vai ser uma importação cara, e essa inflação vai ser repassada para a mesa do trabalhador. A carne, o feijão, o arroz, tudo vai aumentar de preço, porque o governo simplesmente decidiu fechar as fábricas que tem no Brasil para importar esses insumos importantes para o agronegócio nacional. Vamos defender a Fafem, porque defender a Fafem é defender a Petrobras, é defender o Brasil, em defesa dos empregos, junto com todo o movimento sindical e a classe trabalhadora. Depois do intervalo, Justiça decide que Lula pode ir. Só que não. O seu jornal volta já. Pessoal das redes sociais, de volta com seus comentários, e eu leio da Rosa Helena de Brito. Mais um ataque aos direitos humanos, essa decisão do judiciário. E o Joel pelo YouTube. Isso que fizeram com Lula foi um ato covarde e vergonhoso. A Eliana Paiva, ditadura disfarçada de democracia. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Não saiam daí. Na edição de hoje, a Folha de São Paulo publica um PowerPoint que são destacadas as ligações da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro e com a Justiça. Apareceram no PowerPoint, com as devidas relações entre eles, personagens como o filho do presidente, o senador eleito Flávio Bolsonaro, seu ex-assessor Fabrício Queiroz e as filhas, o ex-PM Adriano da Nóbrega, acusado de ser chefe de milícia, e até Marielle Franco, a vereadora que teria sido assassinada pelo Escritório do Crime, organização criminosa ligada a Flávio Bolsonaro. Uma das atrações mais tradicionais da TV Brasil, o programa Sem Censura, apresentado pela jornalista Vera Barroso, será suspenso. Agora, só os programas gravados serão exibidos e a permanência do Sem Censura na nova grade da emissora ainda é incerta. A TV Brasil faz parte da EBC, a empresa pública de comunicação fundada pelo governo Lula em 2007 e que é administrada pelo governo federal. Desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência, o futuro da EBC e de seus funcionários
funcionários é incerto. Durante a campanha, Bolsonaro prometeu extinguir ou privatizar a emissora para diminuir gastos. Até agora, Bolsonaro já reestruturou a EBC com cortes de funcionários e mudanças na TV Brasil. A gente volta a falar agora sobre o funeral de Vavá, irmão mais velho de Lula. Impedido de acompanhar a cerimônia, Lula mandou uma mensagem que foi transmitida pela presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Acompanhe um trecho. Lula queria muito ver Vavá, muito mesmo. Ele tinha falado a última vez que eu estive lá, preocupado com a situação do Vavá, com o problema da perna, do deslocamento em casa para ser tratado. Assim, eu fico pedindo sempre que o pessoal vê como ele está, se preocupava muito. E sei que também Vavá queria ver Lula, mas Vavá não podia ir. Agora Lula podia vir e não veio por uma arbitrariedade, por uma falta de humanidade. Eu já nem digo mais perseguição política ou judicial, é uma perseguição pessoal. É para tirar do Lula o direito humano de convivência com a família, de pelo menos ter a convivência com a dor e poder chorar o seu irmão. Hoje ele falou e pediu para falar, ele disse, olha, eu não posso fazer nada, não me deixaram ir. O que eu posso fazer é chorar e rezar por Vavá aqui. Andréa Marim da Silva, filha de Vavá, falou sobre a perseguição que sofre a família. Ninguém sabe o que é viver isso. Eu gostaria, essas pessoas que estão fazendo isso, tem pai, tem mãe, tem filhos, e eu oro para que eles não passem o que a gente está passando, tá? Porque a minha família não merece isso. Meu pai não merecia isso. Uma coroa de flores também trazia uma mensagem de Lula. Meu querido irmão, companheiro e amigo, que o brilho de sua estrela traga paz aos nossos corações. A saudade que já sentia me aperta o peito agora. Siga com Deus. Lula. O que fizeram com o ex-presidente Lula foi uma covardia. Teria sido mais honesto negar o seu direito de acompanhar o sepultamento do irmão. A opinião é de Fernando Ideu, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Eu conversei com ele agora há pouco. Vamos acompanhar. Esse episódio como um todo demonstra que a lei vale para alguns, né? Para os inimigos do poder econômico, que vale a guerra, esse processo que a gente vive histórico de criminalização da pobreza e atualmente de criminalização da resistência democrática. E o Lula é de fato um prisioneiro político. Para o Lula o direito não vale, o direito está estampado na lei de execuções penais e todos os outros, desde o início do processo, vale, porque ele tem essa covardia, tem esse medo do que o Lula representa, né, enquanto aí o sentimento do povo e representante maior da soberania popular. A ilegalidade é tão escancarada, né, porque só ler que não tem segredo. Você olha a lei e está escrito, né? Direito do preso, regime fechado, semiaberto ou prisão preventiva, no caso de falecimento, cônjuge, pai, lá o irmão. Então, assim, não tem o que falar. Você esperar até o último minuto para dar uma decisão que é publicada quando o caixão está sendo sepultado, quando o corpo está sendo sepultado, você fala, poxa, é tão covarde, né? E não se tem nem a coragem de dizer não. Disse sim, mas de uma forma simplesmente para ser um negócio protocolar, porque é uma decisão que é procrastinada até não fazer mais sentido, daí no último minuto dá uma decisão dessa. Então, assim, seria mais honesto, seria menos covarde se fosse pelo menos se assumisse essa arbitrariedade, mas não, nem isso, até isso eles não têm coragem de explicitar. O cantor e compositor Chico Buarque de Holanda, que lutou contra a ditadura militar no Brasil, se solidarizou a Lula. Ele disse ao portal 247, abre aspas, minha solidariedade ao Lula pela perda do Vavá e meu repúdio à justiça pelo cinismo e pela covardia, fecha aspas. A defesa do ex-presidente Lula explicou que a decisão do STF de liberá-lo para vir a São Paulo não serviu para nada, porque foi anunciada quando o corpo de Vavá já estava sendo sepultado e que o ex-presidente não aceita encontrar sua família em um quartel. A primeira observação é que a decisão chegou muito tardiamente, a decisão é inviável, impossível de ser cumprida, e segundo, ela estabelece condições que jamais o presidente aceitaria, especialmente esta, ele não se submeteria a esta condição de se reunir com sua família em um quartel, em uma unidade militar.
O Seu Jornal termina aqui. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã e a luta continua. Para encerrar a edição desta quarta-feira do Seu Jornal, vamos ler os comentários. Eu começo lendo do Vanderlei Moraes. Esse novo crime da Vale confirma a existência da classe empresarial criminosa existente nesse país. A Maria Gorete Massardi. O povo precisa tomar as ruas. Então fica o recado dos nossos companheiros. Agradeço a todos pelos comentários de hoje. Continue participando e não se esqueçam, pontualmente amanhã, às 7 da noite, tem mais notícias, informações e comentários no Seu Jornal. Beijo grande, até lá!